Olá, paz Deus, boa noite. Hoje, quarta-feira, hoje é dia 2 de novembro de 2022. Não fiz vídeo hoje, né? Agora tô fazendo o primeiro vídeo. Passei o dia aqui mexendo aqui nas coisas, no novo escritório. Na verdade, muita coisa para fazer aqui. E eu passei o dia atarefado com isso. E na verdade eu não consegui me desenvolver muita coisa, porque preciso comprar fio. Hoje não ia conseguir achar onde comprar. E eu não sei, vou amanhã dar uma olhada. Muito fio mesmo. Acho que eu vou ter que comprar aí 60 metros de fio para fazer todas as instalações aqui. Tem umas máquinas lá, vai ter que fazer fio lá, tem iluminação. A iluminação aqui tá bem ruim. Então, esse barulho que você provavelmente deve estar escutando é o carro que tá ali, tá chovendo. Aí bate no capô do carro, o carro, infelizmente, esses dias ele vai ficar aí lá de fora, tomando chuva e sol, se tiver sol, porque aqui tá tudo obstruído. Aqui vai ter uma vaga para que cabem 6 carros aqui nessa garagem, né? Contando com as duas descobertas ali. Cabe 2 carros na área descoberta, né? Eu vou deixar uma vaga coberta aqui, bem assim estreitinho mesmo, para o carro pelo menos ficar coberto aqui, né? E colocar à noite só mesmo, né? Ou quando tá só à noite, porque senão vai atrapalhar a entrada ali. Vai ter uma entrada pro escritório e uma recepção, na verdade, né? Vai ter uma entrada, vai ter a recepção, uma empresa do lado e outra do outro lado. Tudo dividido. Aqui vai fechar essa área que vocês estão vendo aqui. Isso aqui vai colocar uma vidraça, né? Uma parede de vidro. E vai até aqui na metade, quase na metade da garagem. Aí vai uma parede de drywall, uma porta de vidro. E do outro lado ali da garagem ali vai fazer uma paredinha, depois uma parede com a porta no meio. Ela fecha porque tem uma entrada pro banheiro ali. Aí que já tá na recepção, aí entra pro banheiro, tomar um café também ali, vai ter uma mesinha, tomar uma água, vai estar o filtro, o bebedor, né? De água ali. É filtro ele também, né? Aqueles elétricos, né? Gelada, água gelada. Vamos colocar lá. E agora a iluminação, tem muita iluminação aqui. Tem fio demais pra colocar. Ainda tenho que comprar uma estação de trabalho, que eu vou colocar lá na outra ponta, 4 lugares. E é isso daí, pessoal. Passei o dia aí mexendo, tô mais desenhando, afasta coisa pra lá, pra cá. Tem 2 máquinas, 2 computadores funcionando apenas. Um é do monitoramento de câmeras, né? Que a gente tem esse serviço, tem que deixar ligado 24 horas. Então, ele tá ali improvisado, num lugar improvisado, porque ele vai ter um lugar só para os computadores, né? As bancadas vão ficar livres, né? Vai ter um lugarzinho ali, eu não sei aonde ainda, vou montar tipo um hacker, né? Vou colocar ventilador, né? Tipo uma ventoinha para refrigerar os computadores, né? E vou colocar ali, não sei ainda exatamente como que vai ser, mas vou colocar e vai ficar legal. Graças a Deus as coisas estão indo bem, funcionando. Como eu disse, já fiz até o orçamento das paredes de drywall. Achei um orçamento muito bom. E o vidro ainda ele não me falou quanto que vai ficar, porque vai fazer mais umas portas de vidros aí, né? E vai pegar esses vidros aí, vai ver o que vai fazer aí. Vamos ver. Vai fazer umas adaptações. Mas vidro tem bastante aí. Só não dá pra fazer as portas, né? As portas vai ter que fazer do zero mesmo. Mas os vidros aí que tem,
alguma coisa vai ficar inutilizada, alguma coisa, vou fazer algum rolo com ele, alguma coisa, ele vai levar embora. Provavelmente, não sei, eu tô falando isso. E, e é isso aí, pessoal. Estamos montando, ainda tem a parte da estrutura de infra, tá tudo ali, ó. Os tubos, né? Os tubão, né? As caixinhas. Tá? Eu vou fazer tudo. Falta colocar as telas, não coloquei ainda porque tá muito visado aqui, né? E eu ainda não preparei o lugar certo, porque isso aqui, essa mesa provavelmente vai um pouquinho mais pra cá. Ainda tá em estudo tudo, né? Colocar as telas ali, chama atenção lá fora, tudo aberto aqui, não é legal. Já tô correndo risco com esses dois computadores aqui. E telefone também, tá aqui. E é. E é isso aí. Deus tem abençoado. Muito tem abençoado. A gente vê em tudo isso a mão de Deus, né? É Deus que toma os caminhos, cumprimento da palavra, né? Ele cumpre na minha vida, cumpre na tua, vai cumprir na vida de todos aqueles que realmente confiam em Deus, né? Porque a palavra, para que ela venha acontecer na nossa vida, precisamos acreditar nela, né? Não só acreditar também na palavra, né? A gente precisa ter uma relação com Deus, né? Porque não adianta alguém chegar ali e pregar para você, olha, você vai acontecer isso na tua vida, alguma coisa, eu vou te dar uma benção. Vamos supor que você esteja querendo uma casa, né? Comprar uma casa, não sei. Eu vou te dar a casa, né? Precisa ver se você tem uma relação com Deus, né? Uma continuidade, né? Uma relação continuada com Deus, né? Você pode crer naquilo ali que falou, mas a tua relação com Deus, ela tem que existir. Não é só aquela palavra ali. A nossa relação não pode ser apenas sentado no banco da igreja, escutando um pregador falar. Não. A nossa relação, ela tem que ter uma continuidade aqui, no seu local de trabalho, na rua, na sua casa. Você tem que ter uma relação íntima com Deus, né? Tá vivenciando Deus, né? Eu não estou falando de acertos e nem de erros, né? Porque nós somos humanos e é difícil em ser humano. Outro dia eu tenho uma pessoa que conversa comigo, um instrutor, né? Um instrutor de ônibus, né? De direção, né? De ônibus. E ele tem falado umas coisas para mim. Ele foi evangélico muito tempo, né? E deixou, né? Os motivos dele, a esposa dele é evangélica. E ele conversa muito comigo, eu converso com ele também, né? E o que ele falou uma coisa, tocou num ponto, um ponto interessante, né? Ele fala que o evangélico é um bicho fingido. E ele não tem, de certa forma, não vou generalizar porque não é todo mundo, mas de certa forma é, né? O evangélico, ele vive, ou melhor, ele fala algo que ele não vive, porque ele é ser humano, ele é cheio de imperfeições. E aí quando ele bate no peito e fala lá que eu sou santo, eu sou isso, sou aquilo outro, no sentido positivo, né? Aí que o inimigo das nossas almas vai lá e perturba ele. Ah, tu não é santo? Tu é santo? Aí começa a trazer as tranqueiras na vida dele para ele pegar e falhar, né? E aí o que acontece? Ele dá mau exemplo. Dá mau exemplos por aí. Então o evangélico, ele fala o que ele não vive. E ele quer jogar, ele quer que você coloque a goela abaixo, né? Fiar do jeito que ele quiser dentro da sua boca, né? O que ele acredita, mas ele não vive, né? E te critica porque você também não consegue viver, né? Tô falando da maioria, tem exceções, tem pessoas que vivem sim, né? Tem pessoas da sua maneira, não sei, isso é algo muito particular, né? Mas e aí fica criticando, só que ele também não vive, né? Ele não vive a santidade,
né? Então o evangélico ele prega muito a santidade, mas ele não vivencia a santidade, né? E cobra muito dos outros vivenciar uma santidade que ele próprio não vivencia. Então essa pessoa, ele é um homem de fé, eu acredito. É uma pessoa de fé, uma pessoa que tem suas razões, né? Mas ele tem falhas, ele tem erros. Ele chegou para mim, falou os erros dele para mim. Eu sou assim, 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 assim. Eu tenho isso, né? Não vou falar, é claro que eu não vou, isso está entre eu e ele, morre entre eu e ele, né? Eu tenho falhas assim, 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 né? E eu também tenho falhas, né? E quem aqui não tem? Só que a maioria das pessoas, elas não, elas não admitem a sua falha. Elas não, como é que se diz a palavra? Elas ela não fala a sua falha, não admitem, né? Elas guardam para elas mesmas, é um segredo para ela mesma. Só que o segredo, o grande problema desse segredo é porque ela quer mostrar algo que ela não é. Ela não é, né? Então, isso aí está o grande problema, né? Você querer ser, ou não é nem querer, porque querer a gente, todo mundo quer, né? Viver, todo mundo que conhece as coisas de Deus, todo mundo que conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, que conhece a palavra de Deus, quer vivenciar uma santidade. Todos nós queremos isso. Porém, existem barreiras, obstáculos que nos impedem às vezes de viver isso, né? Para viver uma santidade desejável, pelo menos pela a grande maioria das pessoas, dos evangélicos e religiosos, né? Exige da gente, eu vou dizer para você, né? Exige que nós consigamos aí então ter uma intimidade, uma aproximação com Deus bem íntima mesmo, ser amigo de Deus, para que a gente possa conseguir as forças, né? E os elementos necessários, as virtudes necessárias para que a gente possa viver essa santidade. Fora isso é muito difícil. É muito difícil. Não adianta falar, ah, não, porque não. Você vive fingido. Você finge. Você finge que é santo, né? Porque se você for olhar, né, os nossos erros, as nossas falhas é terríveis. É terríveis, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas, no relacionamento com a outra pessoa, com as outras pessoas. O nosso relacionamento, se você for observar, ele é podre. Ele é podre. Nós erramos demais, né? E exigimos dos outros uma santidade, né? Então essa pessoa, né? Ele falou isso para mim, né? Ele confessou, né? Por, né? Não tem que confessar nada para mim, mas ele sentiu uma segurança e falou comigo a respeito, né? Falou que aquele por que ele não frequenta mais as igrejas, né? Mas ele tem uma intimidade com Deus, ele conversa com Deus, isso que é o importante, né? Você conversar com Deus, né? E a igreja é importantíssimo, né? Eu não me vejo, eu me vejo assim, eu tenho até medo de pensar, poxa, como será eu fora da igreja, né? Como será eu fora da igreja? Então, peraí, só um minutinho, deixa eu responder uma mensagem. Pronto, voltei. Até perdi um pouco o que estava falando, mas que o cliente chamou no WhatsApp, eu estou respondendo. Então, o que eu... as pessoas não vivem, né? Não vivem exatamente as coisas que falam, as coisas que deseja ser, né? É uma pena isso, né? É uma pena para mim. Eu gostaria de ser mais santo, né? De ser uma pessoa mais virtuosa. Eu gostaria, né? Virtuosa não é barulho que eu estou falando, não. Eu estou falando virtude mesmo no Espírito Santo, na santidade, em ser mais íntegro, né? Porém, muitas coisas me limitam, né? Me limita. Eu gostaria,
Eu gostaria, né, de ser um. Porém, eu sou assim bem tranquilo com o que eu sou, né? A gente tem que, primeiramente, gostar de nós mesmos, sabe? Do jeito que nós somos. Nós queremos melhoras? Queremos, mas nós temos que gostar de como somos, né? O que nós não podemos é também ser pessoas é, fingidas. Não, ser uma pessoa de enganar. Não, aí não. Aí de forma nenhuma. Pessoas que enganam, sabe? Que a gente tem que ser o que nós somos, né? Até mesmo os nossos erros, a gente que tem que ser franco, sabe? Ser franco, olha, eu tenho fraqueza, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nós temos que ser, nós precisamos ser isso, porque Deus se agrada disso. Porque você confessar a sua fraqueza, Deus se agrada disso, porque para mim isso é o princípio. Você reconhecer o que você é, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que você não é santo assim como você acha que é. Deus, ele, para mim, ele se agrada quando nós. Mas tudo isso não é, por exemplo, eu sou um cara carnal, dá uma carnalidade, uma podridão danada. Ah, Senhor, eu acho que é assim mesmo que tem que ser. Não, não. Não. A cachorra, soltar a cachorra, ela vai descer aqui embaixo. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar, senão ela vai perturbar aqui. Né? Deus vai abençoar a todos nós e tudo vai dar certo na nossa vida. Tá tendo aí uma manifestação. Eu acredito que Deus vai tomar os caminhos nas nossas vidas. Né? Eu tô com esperança de que coisas boas agora começam a acontecer. Né? Não é defesa, sabe, de esquerda. Eu não tenho. Para falar a verdade, nos últimos anos eu comecei, a gente acompanha, né, a política, e aí eu tenho uma inclinação maior para as políticas da esquerda. Acho que a esquerda ela desenvolve uma política principalmente no sentido econômico e social, né? Políticas econômicas favoráveis ao Estado e ao povo, consequentemente ao povo, né? Eu acho isso importante, a política da esquerda, mas eu não sou um esquerdista. Poxa, não, eu sou um cara que vou levantar bandeira de esquerda, de direita. Não, não levanto, né? A direita assumiu aí o poder, mas foi uma tragédia, um desastre, né? Um desastre, assim como eu já imaginava que ia ser desde lá de trás, que eu já vinha falando, né? Porque estudo política, né? Na verdade eu sou até formado em uma área, uma área de estudo da política, né? Mas eu não empreendo essa atividade, mas conheço um pouco, né? E o que acontece? Eu sei, como eu disse agora, eu sei quais são as aspirações, as inclinações, né? E as ideias esquerdistas. Eu sei quais são, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins, coisas que eu não concordo. Porém, eu posso estar errado também, né? Mas eu não concordo com algumas coisas, com várias coisas. Tem coisas que eu sei que né? Eu entendo um pouco como que funciona isso, né? E eu entendo um pouco como que são as ideias também dos direitistas, né? E essa ideia deles não funciona. Tem gente que acredita piamente em algumas coisas que realmente só para inglês ver, isso não funciona, né? Então, com base nisso, conhecer, eu já sabia que isso ia ser uma tragédia, né? Que eles iam acabar com o Estado e consequentemente com o povo, com o posto de trabalho, né? Iam desindustrializar o país, ia ferrar com tudo, né? E aí agora parece que a coisa vai retomar, porque quando lá no governo esquerdista lá atrás, que é o mesmo que é o Lula, né? Nesse governo começou um novo ciclo,
uma nova estrutura de Estado. Se estava começando, essas coisas demoram muito para se construir. Não se constrói em 4 anos, nem em 8, nem leva 1, 2, 3 décadas para se construir uma estrutura de Estado, né? E o governo do Lula, o governo petista, ele começou essa construção de Estado, né? E sob pressões e guerras mesmo, né, ideológicas dos direitistas, né, para tentar derrubar a ideia, né, e o desenvolvimento de Estado que estava sendo construído lá pelos partidos dos trabalhadores, né, pelos governos deles, né. Então acabou que as pressões e as guerras, elas destruíram, né, o governo, acabaram, foi extirpado o governo esquerdista e fizeram o que fizeram aí no país, né? Fizeram o que fizeram, o povo está passando fome, né? Então, o que acontece? Agora vai reassumir, agora numa situação muito mais difícil, muito precária, porém o Brasil é um país rico, um país de recursos naturais, né? Recursos assim que em nenhum lugar do mundo tem o que nós temos aqui. Então, nunca, porém tudo isso está sob concessão, né? Tudo sob concessão, tudo com, nas bolsas especulatórias, né? Nas bolsas de valores, né? E isso, na hora que o governo for restatizar esses, esses segmentos, né, estatal, que outrora era estatal, quando eles forem fazer isso, os compradores, né, aqueles que receberam a concessão, eles vão entrar com ação contra a nação brasileira para reparação, assim como fez lá na Petrobras lá atrás, que o governo Temer foi lá e pagou. Foi um erro aquilo, não deveria ter pago. É uma empresa estatal, né? Eles sabiam que era uma empresa estatal. Aí o Lula foi lá e tirou do sistema de capitalização e voltou para o sistema que Fernando Henrique, eu acho que foi 10%. Eu não lembro agora a cota da Petrobras, se eu não me engano foi 10% das ações da Petrobras, virou ações, né? Virou ações. Lula foi lá e puxou de volta para cá, né? E aí eles entraram lá, isso lá, na Bolsa de Nova York, eles entraram com uma ação contra o Brasil. Assim, deu o que deu, não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar bem longo, né? E agora eles vão fazer as mesmas coisas não sei bem se é Petrobras, acredito que sim, com a Eletrobras, porque o governo ele vai restatizar isso tudo, né? Porque são empresas sensíveis e de extrema importância para a segurança nacional, né? Para a segurança nacional você pensa que é o quê? Contra míssil, contra tropa? Não, é nossa sobrevivência, a nossa existência, né? Para que nós não sejamos dependentes de nada lá fora, ou de quase nada lá fora, né? Por isso somos um país muito rico e temos potencial de ser um país desenvolvedor de trabalho, de produção, né? Eu acredito, eu estou com muita esperança de que as coisas vão dar uma boa melhorada, as coisas vão começar a funcionar aqui nesse país, né? Porém o cenário é de terra arrasada, né? É de terra arrasada, mas eu acredito que vai, né? Tem o BRICS aí, tem coisas vão acontecer. Não vai ser fácil não, vai ser difícil. Agora, né? Quantos aí não estão prestando um serviço, quantos trabalhadores né? Não é informal, profissionais liberais que não prestam um serviço, né? Agora uma esperança, o crédito provavelmente vai voltar de alguma forma, talvez não da forma que era lá atrás, mas deve voltar alguma coisa. Ou, enfim, alguma coisa deve acontecer nesse país. Em relação à corrupção, eu tenho para mim, posso estar errado, eu acredito que na política, seja qual for o governo que estiver lá, tudo tem corrupção, é tudo bandido, né? Assim, com exceções, é claro, né? Mas eu acredito que esse governo aí do Lula, posso estar errado, viu, gente? Mas eu acredito que vai ser um governo exemplar, né?
porque eles precisam fazer isso, né? E o Lula, ele tá lá é para limpar a honra dele, entendeu? Eu acredito que vai ser um governo exemplar, exemplar, né? Governo que eu acredito, na minha opinião, que se nenhuma conturbação, né, acontecer aí, né, é governo para décadas. Não é um governo que vai largar o osso ali. É governo de décadas. Não do Lula. Lula, para mim, ele fica um mandato só e acabou. Assim mesmo como ele já disse. Eu já falava isso lá atrás também. Lá atrás. Assim, o próximo governo dele é um governo só. 4 anos, ele vai embora se ficar os 4 anos. Né? Tá muito velho. Né? Que não me escute falar isso. Mas tá. Chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais. Não tem mais... Né? Mas é isso daí. Deus abençoe a nós todos e dê uma ótima noite de feriado. Hoje é feriado, né? E dê uma ótima noite de feriado. Que nos abençoe, né? E até amanhã. Amanhã nós fazemos aí mais algum vídeo. Amanhã eu devo ter aula também de ônibus. Se não me engano, só faltam mais 2 aulas. Eu estou muito bem, andando já pela cidade toda, as balizas fazendo tranquilo. Andei em ruas estreitas, né? Miudinha mesmo, fazer a manobra com ônibus, tá? Cara, o instrutor, ó, filé, tá me ajudando, né? Sabe, falei o porquê que eu tô tirando, né? Por causa do motorhome que eu tô querendo, que é um ônibus grande que eu quero. Ele falou assim, não, é assim, 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 ele dá aula de tudo, né? Dá aula de ônibus, de carro, de carreta, dá aula de tudo. E é isso daí. Eu acredito que Deus está nesse caminho, nesse meu propósito. Né? Nós estamos agora aqui, a minha vinda mesmo para esse local aqui é um trampolim para ir para isso aí. Não quero mais nada daí para uma casinha dentro de um ônibus e viver ali até o fim do meu dia. Até o fim do meu dia, é isso que eu quero. Ponto, servir a Deus, andar, servir a Deus do meu jeito, do jeito que eu sei, do jeito que eu sou. Né? Não admito ser marionete de ninguém, né? Amarrado em nada, é do meu jeito. Né, do jeito que eu sei ser. Eu sou uma pessoa sincera, uma pessoa. A palavra me perdeu agora. Uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que fico. Você tem que ir lá para falar isso. Não. Não. É claro, você pode ter uma tarefa. Você pode ter uma tarefa. Mas isso não quer dizer que você tem que falar as palavras que as pessoas querem que você fale. Você pode ter uma tarefa, isso sim, mas eu quero servir a Deus do meu jeito, né? Como eu sou, né? Tem muita gente aí nessa terra aí, ó. Eu não tenho medo, se precisar ir no centro de macumba lá, eu vou lá e falo vou no centro de macumba, não tem problema não, vou lá, não tenho medo de ninguém não, né? Até porque no demais, centro de macumba tem que ser respeitado lá. Ele não mexe com você não mexe com ele. São cada um no seu canto. Agora, se eu tiver que ter um assunto com. Ele é macumbeiro, ele não quer ser cristão. Mas se tiver um assunto lá para falar com ele, vou lá com toda tranquilidade. Toda tranquilidade. Né? Na minha vida, né? A gente ora a Deus, fala assim, eu vou lá. Se tu não é para mim ir lá, tu me mostra que não devo ir lá. E é assim, porque se eu for lá e Deus falou para mim ir lá, né, eu busquei em Deus e eu senti de ir lá, o Senhor é que vai me guardar. Né? Não tem espírito, pode andar espírito para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele não vai fazer nada, porque o Senhor não permite. Né? Então não tenho medo disso, pode em qualquer lugar. Qualquer lugar. Também se o Senhor falar para mim assim, pega ali o caminho da roça. Vai lá, naquela estrada, e anda, pode andar 100 km nela lá. Vai lá que lá tem um tal serviu lá, vai lá me servir, vai lá levar tal coisa. Eu vou. O senhor sabe que eu vou. Às vezes eu posso até reclamar no caminho. Porque andar em estrada esburacada não é fácil não. Não é fácil não, viu? Mas às vezes nós somos seres humanos, eu tô falando, a gente erra, a gente falha. Às vezes essa santidade que a gente prega aí, né, às vezes não é verdadeira, né? Às vezes você tem um desejo, né? Mas a santidade que muitos pregam que é fingida. Vamos parar com isso, né?
Deus abençoe, a paz de Deus.